Olá pessoal, continuando a nossa aula aqui sobre os exercícios de transformações lineares. Na aula passada nós terminamos esse exercício aqui do livro do Andrade, mostrar aqui determinar uma transformação linear sobrejetora que satisfaz essas condições, né? Então vamos continuar aqui nossa discussão dos alguns exercícios da lista, né? Eu vou pegar aqui o exercício 11 do Boldrini, página 172. Ele dá duas bases, alfa e beta. Alfa é uma base de R2 e beta uma base de R3. E ele diz que a matriz da transformação linear é dada por essa matriz 3×2. Ele pede para você achar a transformação linear T, letra A. Letra B, ele pede para você achar a matriz da transformação linear S, cuja a transformação S é dada por essa fórmula aqui. Lembrando que sempre na base alfa e beta, no caso da letra B e letra A. E na letra C, ele pede para você achar uma base gama, tal que a matriz da transformação linear T, que você achou na letra A, é dada por essa matriz aqui 3×2. Certo? Bom, esse é um exercício interessante, simples, mas muito interessante para vocês tentarem entender, quem ainda não entendeu, tentar compreender o que se realmente significa a matriz de uma transformação linear e como é que essas matrizes de transformações lineares dependem da base que você fixou, tá certo? Então esse aí é o objetivo desse exercício para a gente discutir aqui. Ok, vamos fazer em detalhes então esse exercício. Muito bem, ele deu duas bases, alfa e beta, e ele definiu a matriz da transformação como sendo essa matriz aqui 3×2. Ache a transformação T. Bom, nós sabemos do curso, né, que a nossa transformação linear T ela pode ser representada via coordenadas das bases que você fixou. Então a gente sabe então que a imagem da transformação T aplicada a um vetor V qualquer pode ser descrita via suas coordenadas na base beta através da multiplicação da matriz da transformação linear que ele deu, multiplicado pelas coordenadas do vetor V na base alfa. Certo? Muito bem, ele deu a matriz da transformação linear. Ele deu essa matriz e ele deu também a base alfa e beta. Ora, se ele deu essa matriz e ele deu a base alfa e beta, então você pode calcular tranquilamente a sua transformação linear. O que você precisa fazer? Você precisa, para cada V, calcular as coordenadas de V na base alfa. Então, suponha, por exemplo, que V é xy, você vai e calcula as coordenadas de V na base alfa. Isso você sabe fazer. Depois que você calculou essas coordenadas, você multiplica essa matriz por esse vetor aqui, coluna. Aí você vai achar as coordenadas desse vetor TV na base beta. Bom, uma vez que você sabe as coordenadas do vetor TV na base beta, do primeiro teorema na verdade do único teorema da primeira aula de transformação linear, você volta aos slides, você vai ver que na primeira aula demos um teorema somente, e através desse teorema a gente sabe que se você sabe as coordenadas de uma sua transformação linear, da imagem de uma transformação linear, você sabe toda a transformação linear. E aí a gente resolve a letra A. Certo? Então, por alto, esse seria o raciocínio para você achar a transformação linear. Então vamos fazer em detalhes aqui, né? Como eu falei, a gente precisa calcular as coordenadas de um vetor V na base alfa. Vou chamar V como sendo x e y, e eu quero achar as coordenadas desse vetor x e y na base alfa, que eu vou chamar então as coordenadas de x1 e x2. Bom, x1 e x2 realiza esse sistema aqui, né? Isso é a definição de coordenadas que a gente viu na primeira parte do curso. Ele deu a base alfa é dada por 1 e menos 1, e 0 e 2, isso é um sistema 2×2, simples, né? E aí você resolve, x1 tem que ser igual a x, e x2 tem que ser igual a y mais x sobre 2. Certo?
Portanto, a coordenada do vetor txy na base beta, ela vai ser a multiplicação da matriz que ele deu, da matriz da transformação linear alfa para beta, multiplicada pelas coordenadas do vetor v na base alfa, que é o que a gente acabou de achar aqui. Faz essa multiplicação e você chega à conclusão de que as coordenadas de txy na base beta vai ser dada por esse vetor, por essa matriz aqui, matriz coluna. Certo? Muito bem, então a gente sabe então quem são as coordenadas de txy na base beta. Então a gente sabe quem é a transformação. Tá? Logo, txy eu posso escrever como sendo uma combinação linear dos elementos da base beta, e os coeficientes que fazem parte dessa combinação linear são precisamente as coordenadas do vetor txy na base beta. Então você faz essa conta aqui, né? X, que é o primeiro elemento, primeiro coordenada da base de txy na base beta, multiplicado pelo primeiro elemento da base beta, e assim por diante, como a gente viu na primeira parte do curso. Né? Bom, você faz essa combinação linear e você chegou à expressão explícita para a sua transformação linear. Txy segue essa fórmula daqui. Certo? Então a gente resolve a letra A. Bom, na letra B, vamos voltar aqui. Né? O que ele quer? Ele quer que você faça o oposto. Ele dá a transformação linear e pede para você achar a matriz dessa transformação na base alfa para beta. Bom, isso aqui é até mais simples ainda. Né? A gente sabe que a matriz da transformação linear S da base alfa para a base beta, ela segue esta fórmula aqui, né? Segue essa expressão. A primeira coluna dessa matriz vai ser as coordenadas do vetor S1-1 na base beta, e a segunda coluna vai ser as coordenadas do vetor S02 na base beta. Certo? Bom, ele diz que a transformação S é dada explicitamente por essa expressão aqui. Você sabe quem são os elementos da base alfa. A base alfa é formado 1 em menos 1 em 0,2. Né? Então você vem aqui e calcula S no vetor 1 em menos 1. Né? Isso aqui vai ficar menos 2, 2 e 1. Certo? E aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui está faltando um beta aqui. Né? Seja o colchete, né, de menos 2, 2 e 1, a base beta. Está faltando um beta aqui. Eu vou chamar isso aqui de A11, A21 e A31. Como esses caras aqui são as coordenadas desse vetor, menos 2, 2 e 1 na base beta, então essa linha aqui é válida. Né? Menos 2, 2 e 1 tem que ser igual a uma combinação linear dos elementos da base beta, que é 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2, 1 e 2 e 0. Esses são os elementos os vetores da base beta. Esses caras são os coeficientes, então essa linha aqui é verdade. Né? Esse vetor é uma combinação linear dos elementos da base beta, e os coeficientes são as coordenadas A11, A21 e A31. Certo? Bom, isso é um sistema 3x3, 3 incógnitas e 3 equações, que admite uma solução única. Né? E aí você resolve esse sistema. Tá certo? E você vai fazer isso também para essa matriz coluna aqui. Tá certo? Você vai chamar essa matriz coluna, sei lá, de A12, A22 e A32, e vai achar a imagem dessa transformação linear sobre esse vetor 0,2 e vai fazer a mesma coisa. Certo? Eu vou deixar como exercício para vocês completarem os detalhes aqui. Ok? Então, repetindo, né? Essa matriz coluna aqui, ela vai ser dada por esse vetor, por essa matriz coluna, que você vai conseguir resolver resolvendo um sistema linear 3x3. Certo? Você vai fazer a mesma coisa para o outro vetor. Só usar a definição de coordenadas desse vetor S02, que você sabe explicitamente porque ele deu
a transformação linear a S. Na letra C, ele pede para você achar uma base gama que satisfaz essa propriedade aqui, né? Vamos voltar ao que ele está dizendo. Ache uma base gama de R3 tal que a matriz da transformação linear T, que você achou na letra A, tem essa forma aqui. Bom, a gente sabe o que é que significa cada coluna dessa matriz. Então vamos voltar aqui. Então resolver o exercício letra C é essencialmente achar uma base gama tal que T de 1 em menos 1, as coordenadas desse vetor na base gama tem que ser igual a essa matriz coluna, que é a primeira coluna daquela matriz que ele deu. E achar uma base gama tal que T de 0,2 na base gama tem que ser essa matriz coluna aqui, que é a segunda coluna da matriz que ele deu. Bem, da letra A gente sabe que essa transformação linear T aplicada ao vetor 1 em menos 1, é só você calcular, vai ficar esse vetor aqui, 1 em 1 em 1, e T de 0,2 vai ficar esse vetor menos 1 e 2. Bom, então é achar uma base gama tal que essa base gama, que eu vou chamar de primeiro elemento que eu vou chamar de A, B e C, segundo D, E, F, terceiro G, H, I, ele satisfaz essas duas condições, né? 1 e 1 tem que ser uma combinação linear desse primeiro elemento da base gama, 0 vezes o segundo elemento da base gama, mais 0 vezes o terceiro elemento da base gama. E por que 1, 0 e 0? Porque ele está dizendo que as coordenadas desse vetor T1 menos 1 na base gama é 1, 0 e 0. Ou seja, isso daqui tem que ser satisfeito, certo? Faz a mesma coisa para esse vetor aqui, né? As coordenadas desse vetor na base gama é 0, 0, 1. Portanto, essa segunda linha aqui é válida também. Muito bem, aí você resolve, né? Você resolve o primeiro sistema, isso é um sistema 3x3, né? E tem solução única. E aqui também é um sistema 3x3 que tem solução única, né? Eita, que eu... Bom, tem uma solução única, certo? E aí você resolve, você verifica então que gama ele vai ser dado por esse vetor aqui, né? O vetor A, B e C tem que ser dado por 1 e 1 e 1, D e F tem que ser 0, 1 e 0, e G, H, I tem que ser esse vetor aqui, menos 1 e 2. Certo? Como base de R3. Ok, pessoal. Próximo exercício, vou continuar ainda no Boldrini. Esse é o exercício 21 do Boldrini. Na página... Continuando na mesma página, né? Página 172. Você tem aqui um espaço vetorial V, que é o espaço dos polinômios de grau até 3, e uma transformação linear dada pela derivada. Eu pego f e transformo f na sua derivada. Então, obviamente que isso é uma transformação linear, né? Já vimos na primeira parte do curso que isso aqui é uma transformação na verdade é fácil ver, né, que a transformação linear dada pela derivada, que a função dada pela derivada é uma transformação linear, né? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Que vocês viram no curso de cálculo 1. Então isso aqui é uma transformação linear, e ele pede para você mostrar que a dimensão desse espaço V é 4. Isso aqui a gente já viu na primeira parte do curso, né? A dimensão do espaço dos polinômios P3 tem dimensão 4, né? A gente viu isso na primeira parte do curso. Então a letra A a gente não precisa fazer. Mostrar que T é linear, isso aqui, como eu falei, vem do curso de cálculo 1. E o mais interessante nesse exercício é você determinar
o kernel e a imagem dessa transformação. Então, como eu havia falado, na letra A, a gente já viu isso na primeira parte do curso. Na letra B, pede para mostrar que é linear. Isso vem do curso de cálculo 1. Né? A gente sabe que a derivada da soma, né, no ponto x, a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada de uma constante vezes uma função não constante, por exemplo, isso aqui vai ficar igual, isso aqui é uma constante, não passa para fora, vai ficar alfa g'. Portanto, t de fato é linear. Isso vem do curso de cálculo 1. Né? Bom, o mais interessante é você mostrar determinar quem é o kernel e a imagem dessa transformação. Muito bem. Eu vou pegar um polinômio qualquer, de grau menor ou igual a 3. Então, suponha, por exemplo, que f é um polinômio, com esse formato aqui, determinado por A0, A1, A2 e A3. E calcula a derivada. Bom, quando você calcula a derivada, isso aqui é uma constante, né? Então vai ficar A1 mais 2 A2x mais 3 A3x ao quadrado. Bom, você sabe, então, que a derivada de um polinômio ele pode ser escrito, né? Desculpa, pessoal, aqui tem um erro de digitação, isso aqui é igual. Certo? Isso aqui é igual. Então, a gente sabe que qualquer polinômio, a derivada de um polinômio, então, ele será a combinação linear de 3 polinômios. O polinômio constante igual a 1, o polinômio x, né? E o polinômio x ao quadrado. Certo? Logo, como a derivada de uma função f genérica, um polinômio de grau 3, menor ou igual a 3, esse aqui é igual, tá certo? Só lembrando aqui esse erro de digitação. F' de x vai ser sempre igual a uma combinação linear desses 3 polinômios. Como esse f é arbitrário, a gente mostrou então que a imagem dessa transformação, que é a derivada, né, ela é gerada por esses 3 polinômios aqui, 1, x e x ao quadrado. Opa, voltou aqui. Muito bem, vamos agora ao kernel. O kernel é formado pelos vetores f em V grande, né, tal que f' é nulo. Então é formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 3, cuja derivada é nula. Ora, se f é da forma genérica que eu coloquei aqui, f' ser nulo significa que este polinômio é nulo. Mas este polinômio só pode ser nulo, né, se tanto A1 quanto A2 quanto A3 forem iguais a zero. Portanto, a única possibilidade de uma função, de um vetor f no espaço V grande ter derivada nula é que o A0, né, é que o termo independente desse polinômio, o termo constante, o termo independente, né, desse polinômio, ou melhor, o A1, o A2 e o A3, né, os outros termos do meu polinômio devem ser todos iguais a zero. Ou seja, a única possibilidade de uma função ter derivada nula em todos os pontos, né, é que essa função tem que ser constante. Logo, o núcleo, o kernel dessa transformação, tem que ser gerada simplesmente pelo polinômio constante igual a 1. Certo? Ok. Próximo exercício é um exercício 10 do livro do Calioli, página 148. O exercício é o seguinte. Novamente, a gente se distanciando daquele ambiente de matrizes, né, de Rn, etc. O exemplo passado a gente tinha uma transformação linear que era derivada, né? Agora a minha transformação linear é uma integral. Que transformação linear é essa? Eu pego um polinômio de grau menor ou igual a 2 e calculo a integral.
certo? Isso é uma transformação linear, também do curso de cálculo 1. Né? A integral da soma é a soma das integrais. Ele pede para você determinar a matriz dessa transformação, onde B é uma base para P2R, certo? E C, uma base para R. Bom, R, a reta, né, ela tem dimensão 1, né, e ela pode ser gerada, isso aqui é uma base, né, porque qualquer número real é uma combinação linear, né, do 1. Né. E na letra B, ele pede para você determinar a matriz dessa transformação de B para C, onde B é uma outra base para P2R, e C é uma outra base para o conjunto dos números reais. Certo? Então, esse é o exercício do Caglioli. Muito bem, vamos lá. A matriz da transformação linear T, de B para C, né, vai ser uma matriz 1 por 3. Né? Por quê? Porque meu contradomínio dessa transformação linear, ele está voltando, né? O contradomínio dessa minha transformação linear é a reta, tem dimensão 1. Certo? Então, este vetor coluna aqui, ele só emite um número. Este vetor coluna é somente um número, esse vetor coluna é somente um número. Tá? Ok, então essa é uma matriz 1 por 3. Né? Ok, V1, a base B, ele diz que é formada pelos vetores, pelos polinômios 1, pelo polinômio t e pelo polinômio t ao quadrado. Certo? Bom, como a dimensão da reta é igual a 1 e a minha base para a reta ele pegou como sendo o número constante igual a 1, então eu sei que as coordenadas de t de vi, onde i varia de 1 a 3, né, vai ser simplesmente você integrar a minha função vi, né, de menos 1 a 1. Certo? É só você usar a definição de coordenadas. Então, esse número aqui é simplesmente a integral. Então, logo, t de v1, as coordenadas de t de v1 na base c, isso aqui vai ser simplesmente um número, você vai aqui e integra a função 1 de menos 1 a 1, isso aqui vai dar 2, depois você integra a função t de menos 1 a 1, né? Isso aqui vai dar 0, né? Depois você integra a função v3 de menos 1 a 1, que vai dar igual a 2 terços. E aí você consegue completar a matriz dessa transformação linear. Né? A primeira coordenada é 2, a segunda é 0, depois a terceira é 2 terços. Certo? Muito bem, na letra B é a mesma questão, sendo que ele muda as bases. Ele muda a base B e muda a base C. Muda a base B do P2R, do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Ele diz que essa base agora é formada pelo vetor 1, depois o vetor 1 mais t, depois o vetor menos 1 mais t ao quadrado. E ele diz que a base da reta do conjunto R vai ser igual a esse menos 2 aqui, este conjunto unitário formado pelo número menos 2. Isso também é uma base para o conjunto dos números reais. Né? Ok. Vamos de novo à nossa definição. Né? As coordenadas de t de vi na base C, como aqui a minha base é menos 2, tá certo? Então eu vou chamar as coordenadas de xi, onde xi ele realiza essa combinação linear. Como na letra B ele pegou a base para a reta, ele pegou como sendo 1. Então aqui ficaria simplesmente 1 vezes xj, e por isso que xj então deveria ser igual à integral. Né? Mas agora ele deu como base menos 2, e portanto então esse xj não necessariamente vai ser 1.
XJ vai ser o número tal que realiza essa igualdade aqui. Eu só estou usando a definição de coordenadas, pessoal. Certo? Com relação a essa base menos 2. Né? Então, este número tem que ser combinação linear de menos 2. Então, o cara que realiza essa combinação linear eu chamei de XJ. Então, então, se você sabe quem são esses caras, né, você sabe quem é XJ. XJ vai ser simplesmente menos 1 sobre 2 multiplicado por essas integrais aqui. Opa, de novo ele está voltando. Certo? Muito bem, então você calcula, né? Você sabe calcular as integrais, então você sabe então que essa matriz da transformação linear T de B para C vai ser essa matriz 1 por 3 aqui. Resolver então o exercício proposto. Ok, pessoal, na semana que vem então nós vamos começar o assunto de autovalores e autovetores. E então a gente fica para a próxima aula, então. Ok? Um abraço.